Estamos começando mais um episódio do nosso Perfil, podcast que traz a história, todo um bate-papo formal, informal, com uma personalidade local, nacional, estadual, enfim. Mas a gente conta uma história, traça um perfil. Hoje, mais uma vez, nós temos um convidado especial. Antes, eu quero te pedir 4 coisinhas. Vamos lá? Primeiro, se você está assistindo o nosso podcast pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. youtube.com/César Galones. Vai lá, se inscreva. Outra coisa que é importante também, deixe seu like. Se você gostar do papo, se você quiser fazer uma pergunta ou fazer um comentário, comente. Deixe seu comentário que é importante. E o YouTube vai perceber que nosso podcast está interessante para você. E por último, se você gostar mesmo do bate-papo, você compartilha com os amigos. Vamos lá? Hoje o nosso podcast está recebendo aqui uma personalidade da nossa região oeste, noroeste de São Paulo. Ele é professor, vereador, Eliseu Gabriel. Seja muito bem-vindo, professor, vereador Eliseu. Prazer enorme estar aqui com você, Galone, que eu já te conheço há muito tempo e sei do seu brilhante trabalho. Muito obrigado. Quantos mandatos já na vereança em São Paulo? 6. 6 mandatos. Meia dúzia, quer dizer, são 22 anos de mandato já. Foco do trabalho do senhor é na região oeste, noroeste de São Paulo. É. Claro que o vereador ele é um vereador de São Paulo. Tem um trabalho muito intenso na educação, né? Na educação. Para a cidade toda, para o Brasil, né? Perfeitamente. Educação, cultura. Esporte. E é justamente neste ponto que eu quero tocar para a gente começar, professor Eliseu Gabriel. Eu vou chamar às vezes de professor, às vezes vereador, porque isso nota também, isso demonstra a nossa intimidade na conversa. Pode me chamar de Eliseu, tá bom? Muito bom. Olha, nós temos muitos projetos culturais para Pirituba, para a região da Lapa, para a região oeste e noroeste. Quais são os principais projetos que o senhor está vendo, que está chegando em Pirituba? A gente ouve muito falar de uma casa de cultura para Pirituba. O senhor está sabendo de alguma coisa nesse sentido? Estou sabendo, conversei com o prefeito, ele já me prometeu os recursos para nós fazermos uma casa de cultura aqui em Pirituba. Inclusive já tem um terreno que nós já, ali perto do Gomide, ali em cima. Perfeito. Né? Nós estamos quase acertando essa possibilidade. A ideia é fazer uma casa de cultura lá. Havia a possibilidade de fazer uma reforma aqui na Biblioteca Brito Broca, mas é muito complicada a situação. O mais provável é que seja nesse terreno que eu te falei. Perfeitamente. E tem também uma coisa que é sensacional, que é a cereja do bolo, é o SESC, a Humanidade Cultural do SESC. O famoso SESC, né, que vem para substituir ali a Casa de Nassau, né? Exatamente. Então esse é um assunto que eu, modéstia à parte, comecei faz quanto? Já faz alguns anos atrás, eu consegui convencer o pessoal que poderia, um SESC que eles poderiam colocar aqui na Zona Norte, onde tem mais demanda, mais carência, é aqui na nossa região. Perfeito. E essa área onde está a Casa de Nassau, eu levei o pessoal lá para ver, eles se interessaram e compraram a Casa de Nassau. Perfeito. Compraram e depois ficou o seguinte, o espaço não era suficiente, nós conseguimos fazer com que o terreno que sobrou do Instituto Federal, que também, modéstia à parte, foi uma iniciativa minha para trazer o Instituto Federal aqui para Pirituba, o terreno que sobrou, né, nós conseguimos convencer o Instituto Federal a ceder para o SESC. Perfeito. Aí tivemos que passar pela Câmara, um projeto lá de lei, para que a gente pudesse fazer oficialmente a cessão. Então o terreno foi cedido para mais ou menos 14 mil metros, foi cedido para o SESC, mais a Casa de Nassau que eles compraram, então vai sair o SESC. Em que pé que está isso? Então é o seguinte, como é uma obra linda, maravilhosa, inclusive, pena que eu não sabia que eu podia ter trazido aqui os detalhes, né? Vai ter, vocês imaginem tudo que é de bom em termos de cultura, esporte, lazer, vai ter, né? É um projeto enorme, uma área construída muito grande e o licenciamento é muito demorado. É complexo, né? Complexo, né? Depois são arquitetos vários que estão fazendo, já fizeram quase tudo e está no processo de licenciamento. Então eu devo conversar com a direção do SESC, talvez daqui uns 15 dias mais ou menos, e eu vou saber direitinho como é que estão as coisas. Realmente é espetacular, então, vai sair o SESC. E não existe coisa melhor, né, para a região, né? Quem vai ser? Vai ser útil para o pessoal de Pirituba, de Jaraguá, do São Domingos, da Freguesia do Ó,
Toda a zona, Casa Verde, pessoal do Perus, é um lugar maravilhoso. Vai ser um ponto de referência para essas pessoas praticarem esporte, cultura, lazer, tudo que se possa assistir a eventos, shows, teatro. Tradicionalmente o Sesc traz eventos culturais de altíssimo nível. Perfeito. Tem uma coisa legal também que eu conversei com eles prestigiam muito os coletivos de cultura da região. Isso. Né? Que isso é uma coisa muito legal que também vai acontecer. E o senhor é muito ligado à música sertaneja, o senhor inclusive até instituiu na Câmara Municipal de São Paulo o Dia da Música Raiz. Né? E o Sesc, modéstia à parte, é uma instituição que dá muito apoio a esse tipo de cultura. E você gosta, né? Eu gosto, trabalho você é ligadíssimo nisso, puxo muito para esse lado aí, então eu fico muito feliz quando o senhor fala que está chegando um Sesc em Pirituba, para atender a nossa região, porque a gente sabe que o Sesc, até por força também da época da Inesita Barroso, né, saudosa Inesita Barroso, da própria TV Cultura, o Sesc acaba abrigando mais a viola caipira, que tem pouca oportunidade, né, então a gente fica contente por isso. Agora você pode divulgar sua marca no mais novo produto do jornal Folha Noroeste, Perfil Mídia Indoor, presente nos maiores comércios da região Noroeste. Entre em contato 011 98959 9367. Agora, a gente trazendo o Sesc para cá. Pirituba está crescendo cada vez mais. Nós temos aqui um condomínio que eu fiz um levantamento, vereador Eliseu Gabriel, que neste condomínio aqui, o Bandeirantes aqui, eu esqueci o primeiro nome dele. MRV, você falando? Isso, Portal dos Bandeirantes? Portal dos Bandeirantes. Ali vive em torno de 23 mil pessoas, né? Então, são 7 mil famílias. Você contando 3 pessoas por casa. Tem o Portal dos Bandeirantes e tem o MRV novo. Então, se somar os dois, dá mais de 30 mil. Dá mais de 30 mil. Então, quer dizer, Pirituba está crescendo de uma forma importante, até para a nossa economia local, porque como nós somos piritubanos, nós queremos valorizar o comércio local, valorizar a cultura local e tudo mais. Aí vem a questão do escoamento dessas pessoas, né? A gente tem hoje aqui pouca saída de Pirituba. Então, quando trava ali perto da ponte do Piqueri, ou quando trava aqui perto da ponte dos Remédios, Pirituba fica parada. A famosa ponte, a famosa travessia, Pirituba-Lapa. O senhor tem notícia dessa obra? Tenho notícias. Isso foi feito ao longo de muita luta, eu participei diretamente, como outras pessoas também participaram, movimentos, etc. E finalmente foi aprovado o projeto da ponte. No final de 2015, 2016, já estava a obra preparada para acontecer, né? Inclusive com dinheiro em caixa para fazer. Depois entrou, acho que foi o prefeito Dória, parou a obra, mas quando o Bruno entrou, ele retomou, o Bruno Covas, né, que infelizmente faleceu. Isso. Retomou a obra depois de um ano, mais ou menos, e só que começou com o dinheiro em caixa, fizeram o canteiro de obras, fizeram as primeiras colunas e tudo mais, aí a justiça embargou a obra. Com que pretexto? Pois o pretexto é o seguinte, como você se lembra que havia uma briga muito grande de pessoas que moram ali na Lapa, principalmente aquele pessoal da associação, eu não sei se é Vila Leopoldina ou então o City Lapa. Uma dessas associações era muito contra a construção da ponte, porque achava que o tráfego ia passar de Pirituba para Lapa e ia fazer muito movimento no bairro deles, né? O que aconteceu no bairro dele, que era um pedaço, não os lapianos, um pessoal restrito ali, né? Os lapianos, eu adoro eles, eu tenho muitos amigos na Lapa, eu mesmo somos vizinhos da Lapa, né? Isso. E aí o que aconteceu? Esse pessoal queria fazer uma alça, quer dizer, a ponte passaria, mas tinha que fazer uma alça para o pessoal poder entrar na marginal. Certo. Isso não estava previsto. Tem pontes, aqui, por exemplo, aquela ponte da Júlio Mesquita, não tem uma alça. Isso. A pessoa passa pela ponta, dá a volta lá. Dá a volta no bairro. No bairro lá, sai na Inajá, e sai. Isso. Né? Mas aqui não, o pessoal insistiu, então o pessoal resolveu fazer uma ponte, tipo assim, vamos fazer primeiro essa obra, incorporou uma alça, por tanta pressão que fizeram, né, dos movimentos. Isso deve ter aumentado bastante o orçamento? Não, o orçamento, aumentou 50 milhões ou mais. Meu Deus do céu. Fora as desapropriações que terão que ser feitas. Certo. Mas então o prefeito optou por fazer a obra principal, que era a ponte. Certo. A ponte, bom, muito bem.
Com isso, eles entraram, essa associação entrou na Justiça, no Ministério Público, e conseguiram embargar a obra. E embargou a obra com o seguinte desculpa. Foi feita, o projeto foi feito com o estudo de impacto ambiental só para a ponte principal. Não tem um estudo de impacto ambiental para a alça. Certo. Então ficou faltando isso. Então eles conseguiram convencer o Ministério Público de que então tinha que embargar a obra por causa disso. Aí a obra parou, está mais de 2 anos parada. Porque não tem tempo previsto. Não tem, porque retomar. Aí tem uma pessoa fazendo uma auditoria, aí estão cobrando 370 mil da prefeitura para poder fazer os estudos, para ver o que está acontecendo. O próprio juiz que julgou o caso determinou então que um perito teria que fazer um estudo para ver quanto foi o prejuízo, quanto isso, quanto aquilo. Eu estou falando de uma forma muito resumida, né? Mas a prefeitura então achou que 370 mil para fazer essa peritagem é muito, então fica nessa situação. O problema é que está no embargo, a gente não consegue fazer a coisa andar. Eu já tenho... Estou tentando falar diretamente com o juiz para ver qual o futuro que tem. Eu espero proximamente fazer isso. Até porque nós entrevistamos algumas autoridades aqui, autoridades que falam hoje de Pirituba. Nós também entrevistamos alguns construtores, né? A própria MRV, que o senhor citou agora há pouco, esteve aqui na redação do jornal Folha Noroeste, e outras construtoras também, e eles estão falando que Pirituba hoje é o foco, é a menina dos olhos das construtoras. Então, se lança um condomínio aqui, se lança outro ali, então Pirituba está crescendo. Então a gente precisa... E tem também esse terreno aqui, que é ligado ao Clube Jaraguá, que é onde ia ter o Expo 2020. Isso, então, ou seja, as pessoas estão focadas em construir em Pirituba. Pirituba está crescendo, a região oeste está crescendo, então a gente precisa dessa mobilidade, né? A pessoa ter facilidade em atravessar, em sair de Pirituba. O senhor tem um alinhamento fácil com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes? Tem, eu conversei com ele sobre isso, e ele inclusive me pediu para ajudar nisso, né? Me pediu para ver se eu conseguia alguma forma de desmontar essa arapuca que foi criada, né? Perfeitamente. Porque você vê, são 2 anos parado, então o canteiro de obras estragou. Vai ter que recomeçar tudo outra vez. As pessoas tiveram que ser indenizadas, as máquinas enferrujaram, está tudo parado. Então o que acontece? O prejuízo para retomar essa obra é maior do que... Vai dobrar o preço. Perfeitamente. Por quê? Por causa de uma disputa judicial, porque o lado de lá não quer, porque entra na justiça. Porque o Brasil também está com essa mania, aqui na cidade de São Paulo principalmente. Tudo é judicializado. Não pode, então eu vou lá, pego uma vírgula e não deixo fazer. Perfeitamente. Não dá para aguentar desse jeito. Olha, Aí a coisa sai cara e ninguém sabe por quê. Tá aí, ó. Isso. A gente, como jornalista, como imprensa, né, a gente vai aguardar. Pedimos ao senhor, como vereador de São Paulo, uma pessoa muito respeitada aqui na nossa região, que continue cobrando para a gente realizar esse sonho o quanto antes, mas agora a gente tem que virar a página, porque eu estou sabendo que o senhor acaba de lançar um livro trazendo um assunto em âmbito nacional. O título do livro, professor? Bom, enfim, eu estou lançando um livro, né, que chama-se Por um Brasil Unido e Forte. É um livro bem interessante. A pessoa que gosta de ler, assim como eu, vai encontrar o que nesse livro? Qual o tema? Lá conta um monte de verdade, né, do Brasil, por que o Brasil cresce e por que o Brasil parou de crescer, né? Para você ter uma ideia, a gente faz uma análise muito rápida dos anos antes da década de 30, mas a partir de 30 a gente começa a trabalhar fortemente. Então, uma coisa importante que o livro mostra, que de 1930 até 1985, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. O Brasil era como se fosse a China do mundo. Certo. Mesmo depois que começou ladeira abaixo, por exemplo, em 1980, o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, quer dizer, a riqueza produzida pelo Brasil, era maior do que a soma da riqueza produzida pela China, pela Malásia e pela Coreia juntas. Meu Deus. Isso em 1980. Em 1990, portanto, há menos de 30 anos atrás, quando já tinha começado a ladeira baixa por causa de mudanças na política econômica, em 1990, o PIB do Brasil era maior do que o da China. O PIB do Brasil era 470 bilhões de dólares.
né, o PIB da China era 380. Portanto, o PIB do Brasil, há 30 anos atrás, o Brasil era maior que a China em termos de produção de riqueza. Hoje, passados 30 anos, a China produz 1,440 trilhões e o Brasil produz 1,4. Ou seja, 9% o Brasil se tornou desse tamanhinho perto da China. Isso é culpa de quem, professor, na sua opinião? Da decisão da política econômica. Da decisão da política econômica. A maneira que o Brasil, o Brasil entrou acaba tratando desse assunto. Exatamente. O Brasil hoje, então, é só 9% do que é a China. Você imagina. Ou então, seja, aí a levou pergunta, uma virada histórica. aí a pergunta do livro é, se o Brasil cresceu o tempo inteiro, por que de repente ele deixou de crescer? Porque todo mundo ficou besta, ficou ignorante, ficou burro, preguiçoso? Não. Porque teve uma decisão de governos, a partir de a partir do Collor, principalmente, em 1985, logo depois veio o Collor, depois Fernando Henrique, Lula, etc. Isso. Decisão de política econômica que fez o Brasil parar de crescer. É isso que é essa situação. Então, e a decisão, basicamente, chama-se... Eu vou fazer uma... É claro que não dá para explicar isso tudo aqui. Claro. É o desmonte do Estado. O que é o Estado? O Estado é o aparato de poder. Certo. É a desmoralização do Estado. Então, nós pegamos uma receita do primeiro mundo, que ficaram preocupados com o nosso crescimento, e começaram a falar, não, vocês têm que privatizar tudo, viu? Privatiza tudo, porque você tem que cortar gasto, você tem que ter o Estado mínimo, você não pode gastar despesa, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Resultado, hoje o Brasil é uma vergonha, depois da pandemia, agora, para você ter uma ideia, as 40, 50 nações mais desenvolvidas do mundo, nesse ano de 2022, vão crescer 5 vezes mais que o Brasil. Ou seja, a vergonha. O senhor, então, é contra privatizações? Não sou contra a privatização, sou contra a privatização de setores estratégicos. Entendi. Tá, por exemplo, fala-se muito da privatização da Petrobras, porque é um crime. A Petrobras tem uma política de preço que não está andando em conjunto com o governo federal. Então, a gasolina, o diesel, o gás aumenta a hora que a Petrobras decide aumentar de acordo com o que ela vê lá fora. Exatamente, porque a Petrobras está praticamente privatizada, por isso que faz isso. Se a Petrobras se fosse comandada mesmo pelo governo brasileiro, eu não estaria nessa situação e nós não teríamos esse preço da gasolina. O que a Petrobras está fazendo? A Petrobras está vendendo as refinarias. As refinarias onde você pega o petróleo, refina e faz gasolina e diesel. Então, hoje o Brasil é um grande produtor de petróleo, um dos maiores do mundo. Você exporta petróleo, tá certo? E compra gasolina de fora. É absurdo. Resultado. Pouco mais da metade da gasolina do diesel que a gente usa aqui, 2/3, é feito no Brasil. Mas disseram assim, não, nós vamos fazer a paridade com o dólar. Então você tem que ser tudo em dólar. Então olha que coisa, embora a gente compre só 1/3 da gasolina, vamos dizer genericamente, toda a gasolina que é produzida aqui também é dolarizada. Como se ela tivesse que ser transportada lá do Oriente Médio até os nossos portos, pagando taxa, carreto, etc, etc. A gente paga tudo isso, porque alguém inventou de que tem que ser privatizado, quem inventou isso foi o Temer, o governo Temer, em 2016. E o governo Bolsonaro entrou nessa, de gaiato, né? Entendi. Entrou nessa, não devia ter entrado, entrou. Né? Então o que acontece? Tudo que a gente faz é em dólar. Isso é um caminho sem volta, vereador? Não, claro que não. Precisa parar esse processo de privatização da Petrobras, porque quem é que está ganhando com isso? É o povo brasileiro? Não. É os acionistas da Petrobras, que a maioria são estrangeiros. Perfeitamente. Então, quem ganha dinheiro com o preço alto da gasolina são os acionistas da Petrobras. A nossa gasolina, a maior parte dela não tem custo em dólar, tem custo em real. Isso. Tá certo? Então, esse é o grande golpe que dizem que tem que privatizar. É exatamente porque privatizaram. Estão privatizando as refinarias, privatizaram a distribuição, estão desmontando a Petrobras, é que o Brasil está pagando esse pato, sendo um grande produtor de petróleo no mundo. Isso, a gente é autossuficiente e ao mesmo tempo tem que comprar de fora, né? Então é isso que está acontecendo com a gente. Esse é o absurdo, esse é o absurdo. Hoje o Brasil ele está pagando por uma canetada de 2016. Isso é a opinião que o senhor traz aqui. Foi o Temer que fez isso. Entendi. Bom, e agora vamos mais uma vez virar a página. Nosso podcast é rápido, não tem como a gente bater num assunto. É muito legal o seu podcast. O senhor, hoje vereador de São Paulo, 6º mandato, mas é pré-candidato a deputado federal. Sim. Suponhamos que o senhor efetive a sua candidatura, né, pelo seu partido. Quais são os projetos que o senhor vai trazer
para a gente de Brasília, em benefício principalmente para a nossa região, que é a região do senhor? Nós temos que ver o seguinte, né? Os deputados federais, eles representam a maioria representa determinadas regiões, Perfeito. cidades, etc. Então, por exemplo, fulano representa uma cidade, digamos Sorocaba, Ribeirão Preto. Então, tudo que ele pode trazer do governo federal para aquela região, ele traz. Certo. Agora, aqui na nossa região, não tem nenhum deputado federal. Então, por exemplo, se eu conseguir, né, estou lançando minha pré-candidatura, se conseguir efetivar, o que nós temos? Nós temos muito mais força para a região. Entendi. Tendo muito mais força. Por exemplo, a gente pode trazer recursos, a gente pode trazer obras, a gente pode trazer muito mais do que como vereador. Quer dizer, como vereador, eu faço muito. Perfeito. Como eventualmente, uma pré-candidatura que eu estou lançando agora de deputado federal, certamente teremos muito mais condições de trazer benefícios para a nossa região. Então, quer dizer que um projeto de deputado federal para o Eliseu Gabriel é justamente conseguir fortalecer essa região oeste e noroeste. Enfim, eu vou pedir vou fazer uma pergunta capciosa para o senhor aqui, mas, por favor, entenda. Eu quero que o senhor... Eu entendo. Quero que o senhor me traga a resposta. Para a gente fechar o nosso podcast. Se for difícil, eu não vou responder. Nós já falamos aqui do SESC, já falamos da Ponte, já falamos do seu livro, que é um livro maravilhoso. Vai ser legal, pessoal. Que eu recomendo para você bom. até ter uma ideia melhor de Brasil, né? Isso. Porque e outra, vê que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito e, assim, tem aquela história, pau que nasce torto, morre torto, mas o Brasil não nasceu torto. Não. Então ele tem muita chance. Tem como se acertar. Mas eu quero trazer o senhor de volta a Pirituba, né? Recentemente assumiu aqui a subprefeitura de Pirituba um novo subprefeito. O que o senhor está achando dessa gestão? O senhor está atuando nessa gestão? Essa gestão está em conjunto com as diretrizes aqui do nosso município? O nosso comércio, as nossas escolas estão sendo valorizadas por essa administração? A população de Pirituba quer saber quais são os próximos passos, o que Pirituba pode esperar daqui para frente desta gestão. Olha, eu tenho procurado um bom entendimento com o prefeito Ricardo Nunes, tenho me entendido bem com ele, né? Mas aqui, no caso da nossa região, da subprefeitura, ainda não tenho uma resposta para te dar. Eu realmente estou ainda meio surpreso com algumas atitudes. Eu espero que seja para melhor. Eu espero brevemente falar com ele para explicar, porque eu estou aqui há 43 anos, né? 43 anos aqui em Pirituba, na região que eu atuo. Já é mais velho que você. Você já tinha nascido? Acho que não sei. Não. Não, já tinha. Já tinha nascido. Estou com 50 anos. Opa, né? Tinha 3 anos, 7 anos. Então, quer dizer, conhece de Pirituba, Então, né? eu conheço bem rua por rua, estou aqui há muitos anos, fazendo o que é possível fazer, né? Sempre dentro das possibilidades. Fiz muita coisa, né? Agora eu espero que ele se dê bem. Agora, por enquanto, é uma interrogação para mim. Isso, eu fiz uma pergunta para o professor e vereador Eliseu Gabriel, mas está aberto também ao subprefeito, né, aqui de Pirituba, se ele quiser vir dar essa resposta para a gente, né? A gente está aqui aberto, né? E, inclusive vai ser muito útil. A coisa assim, como é que faz, né? Falar e fazer homenagem não quer dizer muita coisa. Perfeitamente. Né? Inclusive, o subprefeito aqui de Pirituba se chama Ligieri, está aberto aqui o nosso podcast para você vir falar o que você tem de projeto para Pirituba, né? Bom, professor, eu gostaria de bater papo com o senhor aqui o dia inteiro. O senhor tem muita experiência, porque é um professor, é uma pessoa que estuda a nossa região, estuda São Paulo, estuda o Brasil, tanto é que lançou esse livro tratando de Brasil. O senhor já foi professor, inclusive, na televisão, né? Que pouca gente sabe, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa época da vida do senhor. Então, eu fui professor e fui produtor, né? Eu fazia, inclusive, os textos, né? E gravava os vídeos do Telecurso Segundo Grau, da Rede Globo e da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura. Então, eu fiz muitos programas com aulas de física, muito bem produzidas pela Globo. E para mim foi um momento de muita emoção. E fizemos os fascículos que vendiam nos jornaleiros, né? Enfim, fiz muita coisa. Tem história. Uma alegria. Olha, muito obrigado pela presença do senhor. Eu gostaria que a gente encontrássemos mais vezes aqui na redação do jornal Folha do Noroeste, porque o piritubano, ele gosta do senhor, do trabalho do senhor. Ou seja, não quer o senhor ausente. Então,
convido o senhor para estar mais vezes aqui com a gente. Viu? Com o maior prazer, viu, Galones? Olha, passaram 40 minutos, uma hora, nem parece. Você é uma simpatia. Obrigado, viu? Muito fácil conversar com você, né? Você extrai as coisas da gente. Muito importante. Legal. Muito obrigado. Gente, hoje nós conversamos aqui direto da redação do jornal Folha Noroeste com o professor vereador Eliseu Gabriel. Semana que vem tem mais um episódio para você. Grande abraço. Obrigado, vereador. Um prazer.